Realizar uma consulta médica pela internet, ser operado por um médico à distância com o auxílio de um robô. Em alguns lugares do mundo, a telemedicina já é utilizada como uma ferramenta importante, tendo conseguido reduzir as visitas aos hospitais e a ocupação de leitos, por exemplo. A prática acaba de ser regulamentada no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina e é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente sobre o assunto, estão no estúdio Cláudio de Souza, coordenador do Centro de Tecnologia em Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais e também membro da Câmara Técnica de Informática em Saúde do Conselho Federal de Medicina, e Yolanda Boechat, professora de Geriatria e coordenadora médica do projeto Telesaúde da Universidade Federal Fluminense, e, por fim, Luiz Viana, médico doutorando do programa de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou nosso WhatsApp 21 99 701 8122. A nova resolução que regulamenta o uso da telemedicina no Brasil tem vantagens inegáveis, mas também foi alvo de inúmeras críticas por parte de especialistas e inclusive de médicos, o que levou o CFM a abrir uma consulta pública sobre o tema. Na era digital, alguns médicos já utilizam a internet para discutir casos mais complexos e buscar uma segunda opinião. Mas agora, a facilidade da comunicação através da internet também vai estar disponível para os pacientes, através da telemedicina. O Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que regulamenta as modalidades de atendimento online. Tem a teleconsulta, a teleinterconsulta, o telediagnóstico, o telemonitoramento, que vai regular as questões de home care, né? O monitoramento em casa de médico, né? De sinais vitais, isso que já acontece no sistema de saúde, né? Vai ter a teletriagem, né? E vai ter a telecirurgia. A telecirurgia robótica, né? Ela está prevista nessa resolução. O Conselho Federal de Medicina determinou algumas regras para o atendimento via internet. O paciente precisa autorizar a transmissão de imagens e dados. E o primeiro contato entre o médico e o paciente deve ser presencial. A única exceção é se o paciente morar em um local de difícil acesso. Outra regra é que nas teleconsultas, o paciente deve estar sempre acompanhado de um profissional de saúde. E se o tratamento se estender por um prazo longo, a cada 4 meses, no máximo, o paciente deverá ter contato presencial com o médico. A resolução também estabelece normas para a telecirurgia. Esse procedimento deve contar com pelo menos 2 médicos. Um vai controlar via internet o robô cirurgião. O outro acompanhará pessoalmente o paciente por medida de segurança. Devido à infraestrutura necessária, a telecirurgia vai demandar grandes investimentos. Nós temos banda larga na maioria dos hospitais assim, de grande porte no Brasil. Mas criar uma rede dentro de um hospital, nem todos estão com essa rede consolidada para esse tipo de procedimento. Né? Uma coisa é chegar na casa, um cabo de fibra ótica com uma super velocidade de internet. Outra coisa é distribuir nessa casa, né, nos lugares. É o que acontece no hospital. Nem todos estão preparados e têm esse suporte para criar o que a gente chama de QoS, né? Um túnel de dados, né, com qualidade de serviço, um túnel com internet recomendada para esse tipo de procedimento. No dia 6 de fevereiro, os Conselhos Regionais de Medicina divulgaram uma nota pedindo a revogação da resolução.
No documento, eles afirmaram que concordam com a regulamentação da telemedicina, mas temem possíveis implicações negativas para o adequado exercício da medicina, bem como da garantia de observação das normas do Código de Ética Médica, e pedem melhor discussão com a classe e suas entidades representativas. Em resposta, alguns dias depois, o Conselho Federal de Medicina disponibilizou uma plataforma online para receber sugestões sobre o documento. A consulta foi aberta para a participação de médicos e instituições representantes da categoria e vai estar disponível até o dia 7 de abril. Doutor Cláudio, doutora Yolanda, doutor Luiz Viana, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer recebê-los aqui para discutir esse tema tão importante, né, doutor Cláudio? E, inclusive porque eu faço questão de receber sempre pessoas que estão de alguma forma envolvidas com a discussão do tema e, por sorte, nós estamos aqui a chance de entrevistar uma pessoa que esteve presente na elaboração da resolução, né? Isso é importante para a gente entender melhor do que se trata. Tem alguns especialistas do Dr. Cláudio que estão alegando que, na verdade, essa não é algo tão novo, a telemedicina não é algo tão novo no Brasil. O que está acontecendo é a regulamentação de algo que já ocorre na prática, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente já tem visto algumas experiências pontuais e que, na verdade, essa resolução ela vem para regulamentar uma prática que já acontece. É assim que você enxerga isso? É exatamente dessa forma. Na realidade, alguns estados já praticavam atividades de telemedicina. Se a gente pensar bem, toda vez que eu transmito uma imagem, por exemplo, dentro de uma própria instituição, de um andar para o outro, por exemplo, eu estou executando a telemedicina, que é exatamente a prática da medicina com essas tecnologias de informação e comunicação. A distância não é o fator fundamental. Pode ser no mesmo prédio e pode ser para Tóquio, para Nova York ou para qualquer lugar. Então, é muito interessante isso. O mundo adota a telemedicina, vários países, e o Brasil não podia ficar atrás. Então, acho que foi muito feliz essa iniciativa do Conselho Federal de Medicina, que já veio até de uma certa forma tarde, porque a última resolução do Conselho foi em 2002, e de 2002 para até os dias atuais, houve uma verdadeira transformação do aspecto éticos, nos aspectos tecnológicos, sobretudo na medicina. Doutora Yolanda, há quem argumente que uma boa consulta médica, ela passa por uma boa anamnese, um bom exame físico, né, relação do paciente com o médico ali próxima. E agora a gente tem a tecnologia, né, que está cada vez mais avançando no mundo inteiro e, claro, ela ia chegar na área da saúde em algum momento, né? Como é que a senhora, como médica, vê essa questão da tecnologia? Ela vem para ajudar ou ela, de fato, pode, em alguns momentos, comprometer essa relação médico-paciente? Eu acho que se os profissionais tiverem a competência de examinar corretamente para quem está indicado o procedimento e o atendimento da telemedicina, isso não vai ser um problema. Porque primeiro que você já tem na resolução a própria exigência do primeiro contato. Então, esse profissional conhece esse paciente através dessa boa anamnese, através desse bom exame físico. E, independente disso estar acontecendo, você pode lidar com outro colega fazendo essa assistência e você está remotamente auxiliando esse colega nesse diagnóstico. Até mesmo essa questão de você estar presente fazendo essa anamnese pode ser auxiliado por um outro colega médico que esteja presente com esse paciente. Então, na verdade, eu acho que a telemedicina, sendo como o Dr. Cláudio falou, normatizada, corretamente utilizada e inspecionada, ela vai ser de grande avanço para a medicina no Brasil e no mundo, como já está sendo usado. Pois é, no mundo tem casos muito bem sucedidos, mas principalmente em nações desenvolvidas, né? A gente sabe que os países que melhor se beneficiam e que mais se beneficiam desse tipo de prática são as nações desenvolvidas. O senhor, doutor Luiz Viana, consegue ver uma boa aplicação da telemedicina aqui no Brasil, apesar da gente não ser uma nação de primeiro mundo, o senhor consegue ver mais vantagens do que desvantagens nessa regulamentação? Juliana, eu achei pergunta ótima. Está vendo o que você ia me perguntar? Eu vou tentar entortar um pouco a resposta que falou. Essa questão da telemedicina, ela já vem sendo desenvolvida no país há muito tempo, né? O professor Shaw apresentou no congresso no seminário do Conselho Federal de Medicina que ele trabalha com telemedicina desde a década de 60, antes da invenção da internet. Quer dizer, então,
nós, muitas vezes, auxiliando nossos pacientes por vários modos de tecnologia, isso há mais de 20 anos. Né? O que causou um impacto nesse momento foi a teleconsulta. Isso. Né? E causou porque entrou justamente na área do trabalho médico, que é uma questão crítica hoje, com todas as mudanças econômicas que estão acontecendo. Então, eles desenvolvem na universidade trabalhos maravilhosos. O que eu penso... Você se refere à telesaúde, sim, correto? Sim, à telesaúde, a tecnologias aplicadas na área de saúde, na prática da medicina, na prática da enfermagem, da odonto, isso já vem de muito tempo, com programas coletivos do Ministério da Saúde, de uma série de coisas. Mas a nesse entrada caso... da regulamentação da teleconsulta agora é que criou essa celeuma. E isso, para mim, tem a ver com uma mudança que vem da medicina há uns 20 anos, mais ou menos. Quando eu entrei na área de bioética, se falava muito de tecnologia, né, da radiotecnologia, aparelhos e tudo, e isso não mudou muito a nossa prática. Mas a entrada da tecnologia de informação, ela vai mudar muito porque ela pode substituir em alguns momentos o trabalho médico. Eu acho que essa é a grande questão. Por isso, nós montamos o observatório em outubro do ano passado e estourou o primeiro problema agora para a gente Você se refere ao Observatório da Medicina. Você pode explicar para o público do que se trata, doutor Luiz? Isso vem assim da nossa entrada na bioética no começo dos anos 2000, quando a gente justamente achava que não estava havendo uma grande mudança na prática médica, a chegada da tecnologia. Na verdade, era um estetoscópio mais sofisticado. Sim. Né? E hoje, o controle do conhecimento médico pelas tecnologias de informação e pelos modelos econômicos com áreas de gestão que estão avançando sobre o poder do conhecimento, sobre o domínio desse conhecimento, eles estão com uma perspectiva de ter uma interferência na decisão médica. Isso está criando uma insegurança muito grande. A gente veio sentindo isso há uns anos e conseguimos montar esse observatório dentro da Escola Nacional de Saúde Pública, tentando já estudar, quer dizer, a gente não vai propor nada, mas a gente quer começar a observar esses fatos que estão acontecendo. E a gente vinha falando sobre isso, falamos isso na entrevista de lançamento do observatório, 3 meses depois aconteceu isso. Né? Então, acho que... Você queria falar, doutora? Eu queria falar assim, eu acho que num país como o nosso, que é um país continental, Sim. onde as pessoas não têm acesso, né, à saúde especialmente, né, isso vai ser de grande ajuda. Né? Nós vamos poder trabalhar com Vocês pacientes dizem regiões remotas em que as pessoas têm dificuldade, acesso, às vezes, inclusive, né? de fixar médicos nessas regiões. Essa é uma das vantagens, né? Muito citadas pelas pessoas que defendem essa regulamentação. Mas existem várias críticas também, e eu queria poder também repercutir um pouco e entender melhor com vocês que são especialistas no assunto. Uma das principais críticas, doutor Cláudio, é a de que a gente vive num país, de fato, de dimensões continentais, mas em que há uma exclusão digital muito importante. Né? Não é todo mundo que tem acesso à internet e muito menos acesso a smartphone, né? com acesso a uma internet veloz, né? Às vezes nem o aparelho de telefone é possível garantir. Então, como esse projeto pode ser bem implementado, né, considerando essa realidade brasileira? Você vê que o custo da tecnologia tem caído muito. O preço de um smartphone em 2007 era um, hoje é outro. Então, a tecnologia ela vai, com o passar do tempo, os computadores, por exemplo, cheguei a comprar computador por $5.000. Então, vai caindo. Então, eu acho que a população vai se apoderando desses meios de comunicação. Mas nessas regiões mais remotas, em que as pessoas às vezes têm dificuldade até para os serviços mais básicos. Mesmo nas regiões mais remotas, por exemplo, quando nós iniciamos lá em Minas com o projeto, nós tivemos que procurar as operadoras de telecomunicação para ver se eles pediram quase, pelo amor de Deus, para eles colocarem um serviço no interior para que a gente pudesse utilizar a telemedicina, as interconsultas, etc. Então, agora, eu acho, como foi bem colocado pelo Luiz, a questão dessa discussão da telemedicina é apenas a ponta do iceberg. A medicina está sofrendo uma alteração do ponto de vista tecnológico fantástica. E nós, médicos e a população, de modo geral, temos que estar preparados para isso. Eu tenho hoje um outro paciente que vai à internet, procura tudo sobre a sua doença, ele tem todo o direito de fazer isso. Eu tenho um outro médico que incorpora tecnologia nova. Sim. E tem uma outra medicina. Então, houve uma mudança. Na realidade, tudo muda na vida. Sim. E nós estamos vivendo essa fase. Os países desenvolvidos já passaram por isso. Mas
defendo muito o uso da telemedicina, mas tem riscos. Sim. Tem que ser bem controlada e os conselhos de medicina, no caso da nossa profissão, estão aí para isso. Regular o uso da telemedicina, ter um cuidado grande, porque pode haver abusos, pode haver mau uso da telemedicina. Sim. Aliás, toda a tecnologia em si ela é neutra. O que faz a tecnologia boa ou má é o uso que se faz dela. Então, isso é fundamental. Eu vejo dentro da coisa. E vejo a telemedicina como não é uma medicina diferente, é apenas um plus a mais na medicina, que nós passamos, então, a fase da medicina digital, da medicina conectada, etc. Mas essa questão do acesso me parece que é um consenso de que, de fato, é um desafio a ser superado, né? É um desafio. É um desafio a ser superado e, inclusive, há uma crítica à resolução sobre esse termo áreas remotas, né, em que vai ser preciso definir melhor o que se chama de áreas remotas. Então, existem discussões que estão acontecendo e que são importantes. Isso me faz lembrar a pergunta que acaba de chegar do nosso telespectador. Ele é de Petrolina, o nome dele é Márcio, e ele pergunta se a telemedicina não pode fazer com que médicos deixem de atuar em cidades do interior. Doutor Luiz, o que o senhor acha? Eu acho que pode. A gente teve um anúncio recentemente de redução de corpo clínico no hospital em Fortaleza, por exemplo. Um hospital, digamos, de classe A da cidade de Fortaleza, um hospital de alta tecnologia, reduzir o número de plantonistas noturnos, porque vai ter suporte de teleconsultoria, né, nem com teleconsulta, de um hospital de São Paulo. E aí o Sindicato dos Médicos alega que isso não está previsto na regulamentação, porque lá realmente não é área remota, não é área carente. Mas também isso é teleconsultoria. E eu acho que está havendo confusão do que é teleconsultoria, ajuda profissional, esse negócio. Isso vai ser uma coisa de mercado que vai acontecer. São várias categorias, né? Quando você falou de exclusão digital, acho que o problema do país é a exclusão social. Pois é, né? Mas tá, uma coisa está ligada à outra. Eu acho que quando vai vir, mas talvez até acesso a meios digitais, como você passa na rua e vê as pessoas com celular, às vezes lavando um carro na rua com um celular digital e não tem outras condições sociais, seriam mais importantes. Não vão ter acesso a serviços de saúde, tem um celular digital. Eu acho que o que a telemedicina vai chegar ao Brasil e talvez ofereça serviços como os bancos nos oferecem, agência Prime e caixa eletrônico. Eu acho que esse é o modelo que vai se apresentar no nosso sistema de saúde, que é totalmente desigual. A inequidade vai passar para esse modelo da telemedicina. É uma nova forma de trabalhar. Você acredita, doutora Yolanda, pela sua prática, você percebe que a telemedicina é uma demanda dos próprios pacientes? Muitos pacientes querem ter acesso à telemedicina? Com certeza. Eu acho que os pacientes, cada vez mais, eles se comunicam conosco por meios eletrônicos, né? Por meios computacionais. E a gente tem que ter essa possibilidade de conversar com esse paciente através da telecomunicação. Eu acho que é um meio de facilitação de muitas coisas, muitas dúvidas, às vezes, que os pacientes têm. A gente, né, conversa com ele por WhatsApp, por exemplo, né? É um meio de telecomunicação. Já alterou a prática clínica, E já alterou, né, a prática clínica. Então, eu acho que isso aí tende a evoluir cada vez mais. E é como o doutor Cláudio falou, depende de como isso vai ser utilizado e vigiado para que se faça isso com qualidade. Sim, a fiscalização é um dos pontos que eu queria repercutir. A importância de toda essa regulamentação depois de aprovada finalmente, após a consulta pública, que termina no dia 7 de abril, para quem não sabe, no site do CFM você consegue ter acesso à consulta pública. Eu queria saber um pouquinho sobre a importância da fiscalização depois que ela for finalmente aprovada, doutor Cláudio. Eu acho que os próprios conselhos, e houve agora recentemente uma transição do corpo conselhal em vários estados, eles precisam, esse componente do conselho de fiscalização precisa ser bem ativado por pessoas que entendam, que saibam o que é telemedicina e que tenham sensibilidade para detectar os pontos críticos onde pode haver abuso, onde pode haver mau uso, para fiscalizar isso e impedir. Os aspectos éticos são importantes. Por exemplo, não se pode, com as tecnologias de informação, abrir as portas da saúde das pessoas. O sigilo, a privacidade, o sigilo das informações é outra questão fundamental. Aliás, nós estamos vivendo uma época que a gente pode ter um novo tipo de discriminação, que é a discriminação pela doença.
Você não consegue um emprego, você não consegue um seguro de saúde porque você tem uma doença familiar, alguma coisa assim. Isso é a telemedicina, se não houver cuidado no sigilo e privacidade das doenças das pessoas, é crítico isso. Pode haver um mau uso e isso difundir e levar a práticas totalmente antiéticas. Agora, voltando ao que você tinha falado, áreas remotas, eu me lembrei da sugestão. O que eu considero um colega do Amazonas salvou a vida de uma índia numa tribo lá no meio da Amazonas, porque lá tinha, através do CIVAM e CIPAM, telecomunicação, e ele orientou um enfermeiro índio a fazer um tamponamento nessa Índia e deu tempo de conduzir a Índia para Manaus. Sim. Achei isso muito interessante, é uma prática de telemedicina. Mas essa foi uma troca de médico com médico? Não, o médico orientou... A própria paciente? Orientou o índio enfermeiro o índio fazer enfermeiro. um tamponamento na Índia. E houve tempo dela ser transferida para coisa. Então, isso é uma verdadeira área remota, o miolo do Amazonas numa tribo indígena, numa comunidade indígena. Sim. Então, essas situações são importantes porque salvam vidas. Não interessa se foi um enfermeiro que fez, se foi o médico, se foi uma outra índia que fez. O fato é que salvaram a vida usando um recurso de telecomunicação. Sim. Isso tem um valor incontestável. Sim. Eu acho que o que chama muita atenção realmente é a questão da teleconsulta, né? Porque nesse caso era um profissional médico conversando com um enfermeiro e foi possível salvar a vida dessa paciente. Eu acho que o que surpreende é o fato do paciente poder falar diretamente com o médico e receber um diagnóstico, né, via internet. Isso é realmente algo muito novo no Brasil e por isso surpreende tanto. Exatamente. O Conselho colocou lá na resolução que tem que haver primeiramente um contato presencial. Sim. E que só para deixar claro, né, doutor Cláudio, a primeira consulta, ela necessariamente vai precisar ser presencial. Isso com exceção das áreas que eles estão chamando de áreas remotas. No caso das áreas remotas, aí eles estão abrindo mão, desde a primeira consulta, dela ser... E mesmo nas áreas não remotas, o acompanhamento de um paciente crônico, por exemplo, eu trato de um paciente que é diabético, por exemplo, ele está com uma dúvida sobre a dose de insulina, sobre a dieta, qualquer coisa. Isso seria um acompanhamento, isso é possível fazer. Agora, precisa ter muito cuidado para fiscalizar se isso realmente não está extrapolando o prazo dos 120 dias. Tem que ser fiscalizado, senão o indivíduo consulta uma vez e continua o resto da vida só tendo atividade com telemedicina. Isso é incorreto. Só para lembrar, para quem está assistindo, após 120 dias, é preciso ter uma nova consulta presencial. Então, o que ele está dizendo é que é preciso fiscalizar para não deixar passar esses 120 dias. Exatamente. Uma coisa importante, por favor, também você apontar é que a questão da teleconsultoria, quer dizer, da orientação de um profissional não médico por um médico, é feita em casos emergenciais, né? Em casos regulares, é a teleinterconsulta, né? Que é de profissional para profissional, que é uma coisa mais equilibrada, mais dinâmica e tem uma resposta melhor. Então, nos casos emergenciais, você pode fazer uma orientação, como ele falou, a vida é o nosso grande produto, né? A base da medicina é a vida humana. Então, para salvar uma vida, num caso emergencial, a telemedicina pode ajudar. Tem muitos... esse é um tópico que tem inúmeros elementos a serem abordados e repercutidos, tem muito ponto polêmico, mas também tem muita vantagem, né? Dá vontade da gente ficar aqui falando das vantagens. A gente vai ter um segundo bloco em que a gente vai poder discutir um pouquinho mais. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí que a gente volta já já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre telemedicina e telesaúde. Nossos convidados são Cláudio de Souza, coordenador do Centro de Tecnologia em Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais e membro da Câmara Técnica de Informática em Saúde do Conselho Federal de Medicina, e Yolanda Boechat, professora de Geriatria e coordenadora médica do projeto Telesaúde da Universidade Federal Fluminense, e, por fim, Luiz Viana,
médico e doutorando do programa de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o nosso WhatsApp 21 99 701 8122. A regulamentação da telemedicina no Brasil tem sido encarada por alguns especialistas como um recurso fundamental para atenuar o problema da falta de médicos em algumas regiões. Alguns estudiosos, no entanto, ponderam e dizem que a ferramenta pode causar outras distorções. A saída dos profissionais cubanos do programa Mais Médicos no final do ano passado trouxe à tona novamente o problema da falta de médicos em algumas regiões do país. Há lugares em que manter um profissional médico é um desafio para a gestão de saúde. Seria a telemedicina uma solução para a falta de assistência nesses locais? Esta pesquisadora e doutora em saúde pública da Fiocruz pondera a questão. Poder regular o atendimento virtual, né, garantindo um mínimo de qualidade, já é um ganho, né? Por outro lado, essa resolução, ela no artigo 4º, se eu não me engano, parágrafo 3º, ela vai permitir que haja atendimento virtual sem nenhum contato, se o paciente estiver numa área geograficamente remota. O que pode ser um desestímulo para levar o médico a essas populações. Mas para garantir o atendimento online no SUS, uma outra carência precisa ser superada primeiro, a da tecnologia. Em 2018, 59% das unidades básicas de saúde, o que equivale a mais de 24 mil UBSs, não contavam sequer com prontuário eletrônico. Primeiro tem que informatizar, né, as unidades de saúde, né, porque elas não estão informatizadas totalmente. Assim, como é que você vai fazer telemedicina com essas condições que o CFM preconiza se você, na ponta das unidades de saúde, elas não estão informatizadas, é tudo no papel. Em 2017, o Ministério da Saúde lançou um edital para informatizar todas as unidades básicas de saúde, que prevê um investimento de mais de 3 bilhões de reais este ano. Além da infraestrutura, a capacidade da internet também demanda investimento. Outra coisa que é interessante, que a resolução toca, é na infraestrutura mínima, num país onde há uma exclusão digital imensa e a cobertura das telecomunicações ela favorece os lugares mais povoados e com mais poderio econômico. Então, a gente fala de desertos em termos de internet, de acesso à internet, né? E à rede em si. Né? Então, ela vai garantir que onde houver telemedicina, tem que haver essa infraestrutura de telecomunicações dentro dos padrões mínimos para que haja telemedicina e não haja nenhum erro ali que seja culpa da rede. Os especialistas alertam que a formação médica também deve ser impactada com a adoção das novas tecnologias. Os médicos vão precisar ter conhecimento técnico dos dispositivos de comunicação. Os cursos de medicina eles não estão preparados para a mudança cultural que essa resolução traz. Vai ser preciso reformular as grades curriculares, porque ele vai precisar de alguns conhecimentos técnicos da parte de TI, de tecnologia da informação, que não são contemplados. Mais uma vez, um monte de elementos aí para a gente comentar, né, doutor Cláudio? Eu queria começar entendendo melhor como que o senhor vê essa questão, essa crítica que é feita de que a telemedicina pode acabar gerando um certo desestímulo para que os médicos não queiram ir. Então, assim, ao invés de melhorar, acabar agravando um problema. Essa questão é importante porque realmente é absolutamente necessária a interiorização dos recursos de medicina. Sim. Absolutamente. A telemedicina pode ajudar nisso, mas foi colocado na resolução, me parece que artigo 21, que o uso da telemedicina não exclui a obrigação constitucional
das autoridades governamentais proverem os pequenos lugares de médico, de medicina. Sim. Talvez tenha faltado nesse item médico presencial. Talvez possa ser acrescentada a medicina presencial. E agora, na consulta pública, é uma oportunidade de repente, adequar o termo, né? Exatamente. Eu acho que a oportunidade é muito interessante porque, apesar do programa, o projeto inicialmente, hoje programa de telesaúde Brasil Redes, ter ajudado muito, eu acho que ainda tem muito o que fazer. Uma coisa que a pesquisadora Angélica colocou é treinar as equipes locais. Sim. É preciso profissionalizar a telemedicina e a telesaúde. Colocar pessoas que vão lá, treinem as pessoas do interior, visitem, mostrem a importância de se fazer uma teleinterconsulta ou uma teleconsultoria, no caso de não serem profissionais da mesma área. Sim. Isso é fundamental. Sim. Ela pode qualificar muito o sistema de saúde, é uma ajuda tremenda. E eu não vejo, da minha parte, também problema que a área da saúde suplementar, a área de medicina privada, utilizem também a medicina. Esses dois tipos de prestação de serviço à população convivem no Brasil de uma forma harmônica. Agora, o que eu coloquei é isso, é que precisa controle para não ver mau uso, abuso. A fiscalização, mais uma vez, volta aí como uma questão fundamental, doutora Yolanda. Se você pensar na prática, né, um profissional que vai para o interior é um profissional que está recém-formado normalmente, né? Não é um especialista de alta tecnologia, digamos assim, né, de autoconhecimento. Então, assim, são pessoas que estão mais cruas na medicina. Se você tiver esse instrumento da telemedicina que possa auxiliar, dar acesso a esse profissional, a uma consulta, um profissional mais especializado do grande centro, por que não ir para o interior? É o contrário, ele vai sabendo que ele tem um suporte que ele não tinha antes. Sim, então a gente está criando um ponto de vista. Né, está dando uma outra oportunidade a quem vai para o interior, que está lá sozinho, para poder estar consultando uma universidade, para estar consultando um especialista de um grande centro, que possa auxiliá-lo para executar naquele local coisas que talvez não fossem executadas antes, quando não existia esse instrumento. Eu gostaria de colocar o seguinte, favor. É preciso de um incentivo público para os profissionais que vão para o interior. Sim. Não é fácil você, um jovem médico, com meninos na fase, né, crianças na fase educacional, não terem uma educação de qualidade, não tem lazer, né? É um sacrifício muito grande. É preciso, como existe na parte jurídica, que o governo entre nessa questão e dê para o médico uma garantia, talvez mudando de um lugar para o outro, até chegar na capital. Sim. Porque do jeito que está hoje, todos os médicos querem ficar nos grandes centros. Isso é inexorável. Esse texto, como fala ali, quer dizer, que desestimular o médico, eu acho até o que ele falou. Acho que primeiro que tem que ser uma política pública, né? Tem que desestimular o médico, tem que partir do Estado. Sim. Prover profissionais nessas regiões. Sim, a telemedicina eu acho que ajuda mais, porque ela dá uma certa guarita. Né? Na verdade, o Mais Médicos, ele tenta cumprir essa função, né? De tentar levar os médicos e agora... pode falar, Pois mas é um cuidado que tem que se ter. O acolhimento em medicina é fundamental. O olho no olho, o cuidado. Mas ele não resolve todos os problemas. Eu acho que a atenção primária é muito importante, não tem a menor dúvida que é a porta de entrada, mas é preciso ter sequência nos tratamentos. Não adianta o sujeito ser salvo na atenção primária e morrer na secundária ou terciária por falta de UTI, por falta de cuidados outros. Então é preciso ter esse cuidado. E, do ponto de vista da atenção primária, uma das vantagens da telemedicina, telesaúde, é orientar esse colega que está lá na ponta, para que ele precisa acolher bem os seus pacientes, mas ele precisa ser competente no tratamento. Ele não pode encaminhar tudo. Ele tem que ser minimamente competente para que eu resolva o problema. Senão os grandes centros ficam super sobrecarregados e não dão conta. Sim. Eu acho que a crítica que se faz é justamente com um receio de que as pessoas entendam a telemedicina e a nova regulamentação como uma possível solução de todos os problemas e não será. Então, eu acho que a crítica vem muito nesse sentido de temos aqui uma ferramenta que pode sim auxiliar, mas que não será a solução e não deve ser, né, a única ferramenta e o único recurso disponível. Quero repercutir também, doutor Luiz, com você, a fala da pesquisadora quando ela menciona a importância da formação também desses profissionais, né? Os currículos hoje nas faculdades de medicina se contemplam uma disciplina eletiva, a telemedicina entra muito ali como coadjuvante, quase tadinha, ainda é muito pouco falada. Eu queria que você comentasse um pouquinho a importância dessa revisão aí dos currículos nesse caso. Eu
Assim, a gente lançou no Observatório um artigo que comenta uma coisa que nos preocupa com relação a isso, que é uma nova visão da medicina, que é, se a gente puxar de um texto do professor Topol, que foi um cardiologista que nos orientou na década de 90, hoje em dia se dedica à medicina do futuro e medicina genômica, ele abre o livro dele, que ele chama de medicina disruptiva, que é o termo da moda, dizendo assim, chegou o momento do paciente ser digitalizado. Então, essa é a formação que parece estar se preconizando para o médico do futuro. A Dell Computadores abriu a primeira faculdade nos Estados Unidos depois de 40 anos, uma primeira faculdade grande foi aberta na Califórnia para uma empresa de computadores. Esse talvez seja um novo modelo que nós vamos estranhar, que nós estamos conversando ali, nós somos da época em que ele dizia, que, na minha experiência, e eu entrei na faculdade pensando nisso, hoje em dia essa fala perdeu valor. Nós temos uma medicina protocolizada em cima de algoritmos de decisão, em cima de medicina baseada em evidência. Essa nova geração de alunos já pensa diferente. Os millennials, que estão aí na internet o tempo todo, eles trabalham hoje com o que eu tenho tentado trabalhar na minha tese, que é chamada medicina de dados. Você raciocina em termos de dados. Isso ainda não está contemplado nos currículos. A formação... Mas isso já é uma prática atual. Os médicos hoje utilizam isso, tem sido mostrado em trabalhos, quase que 60%, 70% das vezes a consulta na internet através de protocolos e dados, trabalhando online com seus pacientes. Então, isso já é uma coisa da prática. Eu acho que as faculdades de medicina hoje já têm um pouco isso. O próprio treinamento das faculdades de medicina hoje, em cima de protocolos e web cursos, onde eles têm pouca prática e muita vivência em cursos, já está dando um pouco esse traquejo. E o mercado também já está montando a sua prática médica nesse sentido. Ou seja, a gente percebe que é um caminho realmente sem volta, né? Parece que tentar conter esse movimento ou esse avanço seria algo assim em vão, né, doutor Cláudio? Seria antiético. Por que não usar a tecnologia em benefício das pessoas? É preciso usá-la com ética, né? Falando, a tecnologia tem riscos, de um modo geral. A mesma tecnologia que constrói uma máquina, um negócio que vai beneficiar uma informática, por exemplo, um robô, para fazer uma cirurgia, pode construir uma bomba atômica. Então, o que eu coloquei isso é o bom uso da tecnologia. Agora, a medicina, de acordo com o que o Luiz falou, a telemedicina, a telesaúde são apenas a ponta de um iceberg. Ela passará por uma transformação violentíssima. Mudou o paciente, mudaram os médicos e mudou a tecnologia. Então, a gente tem que rearticular numa nova fase. E quem não embarcar vai perder o bonde e vai ter que largar. Eu acho que nas escolas de medicina, algumas já têm curso de telemedicina, telesaúde. De um modo geral, precisa caprichar um pouco mais na informatização do médico. A medicina, ela foi durante muitos anos, na minha opinião, uma ciência, muita pessoa só sabia aquilo. Os médicos iam nas festas, só conversavam sobre medicina. É preciso interagir. O progresso é a união das partes. E hoje, o conhecimento de informática, outros conhecimentos, são fundamentais para o médico. E eles devem fazer parte dos novos currículos. Agora, que os alunos atuais são eles às vezes... Cada vez mais nós, professores, estamos aprendendo com os alunos. Eles vão, pesquisam tudo e chegam e dão um show. E eu tenho que aceitar isso. Como eu posso aprender também com o cliente. Ele pode ter lido alguma coisa que eu não li. Eu falo, tudo bem, me manda por e-mail esse artigo que eu vou estudar e depois nós discutimos. Eu ia comentar isso. Não é só uma questão de formação dos novos, mas de uma reciclagem de quem já está. Exatamente. Porque senão vai ficar difícil, né? Porque ele vai ter que lidar com um paciente que já está chegando com uma outra demanda, um outro ritmo, e ele ainda está lá com uma outra formação. Outra coisa importante que a reportagem traz, e eu acho importante a gente trazer para cá, é se de fato a informatização das unidades básicas de saúde acaba sendo um dos principais desafios nesse novo cenário. Como é que você vê isso, doutora Yolanda? Eu acho que é fundamental. Eu acho que se você conseguir fazer essa informatização, os profissionais que estão nessas unidades, eles vão ter condições de fazer um trabalho de, como o doutor Cláudio falou, de diminuir a quantidade de exigências dos grandes centros, né? Vão dar resolução muito mais rápida, muito mais eficiente na periferia e, com certeza, vai trabalhar de uma maneira muito mais fácil as especialidades dos grandes centros e nós vamos diminuir a sobrecarga do sistema central, né?
de medicina. Você quer complementar, doutor? Eu queria falar o seguinte, eu estou numa fase da vida que eu falo o que eu penso. Mas é para isso que o senhor está aqui, pode ficar à vontade. Ideologia nenhum deles. Pode falar. Então é o seguinte, tem que colocar dinheiro no SUS, profissionalizar a telemedicina, a telesaúde. Essa questão da formação das equipes de saúde da família no interior, tem que mandar pessoas lá, técnicos, formatizar o pessoal a jato, porque isso é extremamente necessário. Então, e sem recurso financeiro não se faz isso. Exato. Então, a gente fica remunerando teleconsultor com dinheiro de projeto, essas coisas. Isso tem que ter uma dotação orçamentária para isso, profissionalizar mesmo. Então, é fundamental isso, na minha opinião. Desculpe Não, imagina, é muito bem-vinda a colocação. Queria comentar também a importância da ANS nesse processo, né? Se de fato também vai haver, na saúde suplementar, uma necessidade de se readequar até para poder cobrar por essas... Como vai se dar a cobrança dessas teleconsultas, né? Como vai se dar a cobrança? Você acredita que essa forma de cobrança também vai passar por uma reorganização total, né? Doutor Cláudio, doutor Luiz, queria ouvir vocês. Tem que passar, né? Pode haver abuso, tentativa de abuso. Aí está o papel dos conselhos, das associações médicas, da Associação Médica Brasileira, dos sindicatos, né? Em participarem dessa discussão para regulamentar isso. Senão pode haver mau uso ou uso indevido, reduzindo o custo do profissional excessivamente. Sim. Tudo isso tem que ser regulamentado, tem que ser discutido. Nós estamos na aurora de uma nova fase. E isso é importante a gente rediscutir, porque com a discussão que leva ao progresso. É isso. E tudo que vai acontecer, essas mudanças todas, para a gente melhorar o sistema. Vamos trazer mais perguntas de quem está assistindo. A Helena, de Anápolis, pergunta... a telecirurgia vai poder ser usada para todo tipo de procedimento, até os mais complexos? Doutor Cláudio, cirurgião. Doutor cirurgião, pode responder melhor. Mas A acredito gente que já não, tem as né? telecirurgias, Isso já é mais complexo do que isso. Pode responder, doutor. Pode ser utilizada nas várias, desde que tenha infraestrutura tecnológica e que tenha o que o Conselho Federal resguardou bem. Tem que ter, toda vez que a gente usa tecnologia, pode haver uma pane. Tem que ter um profissional lá na ponta, ao lado do em cada paciente, ponta do sistema, competente para realizar aquele procedimento. No caso da telecirurgia, inclusive, isso já está previsto, né? Está previsto. Houve muita crítica ao regulamento de muita gente que não leu, né? Também, né? Você leu... Sempre tem. O regulamento é bem muito estabelecido. Ele é interessante, o debate que o CFM fez foi muito interessante, mas assim, uma coisa que eu estava lembrando do que ela falou, eu acho que cabe a quem está aqui, que são das instituições públicas de pensamento, de reflexão, de planejamento, de execução, da gente que está aqui na Escola Nacional, e pensar como a telemedicina, sair um pouco dessa briga, que é um pouco a briga de mercado, de consultórios e plano de saúde, por conta da teleconsulta, e pensar numa coisa mais ampla, que é a chegada da tecnologia de informação e da inteligência artificial de uma forma muito intensa. Violenta, na questão da saúde como um todo. E vai entrar pela medicina, que é um ponto forte da economia da saúde, né? E nesse caso, assim, ouvindo você falar, me vem de novo a questão da importância do sigilo das informações, do sigilo dos dados, de como esse debate vai vir também forte, acompanhando esse movimento, né? Juliana, é importante a gente falar também que, quando a gente fala que a gente tem que gastar para poder levar essa tecnologia para o interior, parece que é uma coisa muito grande, né? E a gente tem uma experiência com isso, em termos de levar a holografia para o interior do Brasil, e o gasto é muito pequeno, né? Perante a grandiosidade do que se vai fazer, o gasto é muito pequeno. Então, assim, é como o doutor Cláudio falou, né? Não não é nem que seja pouco, mas se diz em termos relativos, acaba sendo pouco, o benefício que isso vai trazer, o investimento em saúde, digamos assim, das instâncias governamentais, não será tão grande, mas será de excelente qualidade e facilidade, porque nós já temos fibra ótica para tudo quanto é lugar, para as pessoas que vão receber esse tipo de suporte. Nós temos mais uma pergunta, essa veio da Regina, de São José dos Pinhais. Não pode ser perigoso um médico avaliar um paciente sem ter um contato pessoal? Um exame físico não é indispensável? Posso responder essa? Por favor, doutor Cláudio. O exame presencial é fundamental, é a essência da medicina. A telemedicina não vem para substituir esse presencial. É dar àquele indivíduo que não tinha acesso, que não tinha condições,
por habitar em regiões difíceis, etc., ou o uso, mesmo nos grandes centros, dessas tecnologias. Mas nada substitui o encontro presencial, ele é fundamental. Agora, nós acrescentamos com a telemedicina e a telesaúde vários outros ingredientes que qualificam de uma forma gigantesca o atendimento às pessoas. De forma nenhuma não substitui. Por isso que o Conselho resguardou que tem que haver a primeira consulta e após presencial. 120 dias, mais uma. Agora, onde não tem jeito de ter essa primeira presencial, a telemedicina entra ajudando a questão. Então, é fundamental. Acho que não tem retorno isso. E todos os países desenvolvidos já adotam de uma forma... o Canadá faz um trabalho excelente, a França, com a teleurgência, todos os atendimentos são monitorados e atendidos por especialistas. E quando o paciente ainda está em transporte para o hospital, já vai comunicando com o hospital para que ele vai, para o qual ele vai, já tendo uma certa forma de assistência, fazendo exames, ultrassonografias, eletros, etc. Sim. Então, ela veio qualificar, veio melhorar. Eu sou assim, um pouco suspeito, porque tem um entusiasmo muito grande em falar isso. Eu acho que vai melhorar e nós temos que... Não pode prejudicar o médico em forma nenhuma, a medicina é uma profissão milenar, muito menos o paciente, que é o objetivo principal. Mas não tem retorno, infelizmente. Quer dizer, ao contrário do que alguns pensam, que deviam acabar com a resolução, que deviam revogar a resolução, não tem retorno. Fazer isso é andar de marcha ré, é ir para trás. A gente está chegando ao fim do programa e a gente tem aí, então, já aberta a consulta pública do CFM para que as pessoas, os médicos, possam colocar alguma sugestão, alguma coisa que tenha ficado mal compreendida. É a oportunidade que se tem de consertar antes dela começar a entrar em vigor, que vai ser em maio, né? Ela entra em vigor em maio. Queria encerrar o programa ouvindo a contribuição dos três, falando um pouquinho sobre essa consulta pública, doutor Luiz. Você também vê como uma boa iniciativa? É a hora de mexer para a gente entrar aí numa nova era? Eu acho que ela é necessária, né? O tempo todo, acho que pode ser feito isso. O CFM avisou que foi uma das primeiras resoluções que ele já lançou com um prazo de validação, né? Que normalmente não faz isso, deixou 90 dias para entrar em vigor, porque havia trocado as direções dos conselhos regionais. E agora parece que no começo de maio vai ter uma nova reunião do Conselho Deliberativo e isso é fundamental. Mas eu acho também que não vai resolver, assim, não vai ser uma coisa definitiva. A gente vai ter sempre que estar ajustando, porque esses trabalhos já estão sendo feitos há muito tempo e agora está se regulamentando. Dentro de 4 anos, provavelmente, nós teremos novas mudanças e vão ter que ser regulamentadas. A lei acaba correndo atrás dos fatos e dos hábitos sociais. A gente tem que, em comum acordo, tentar achar o que é melhor para o coletivo, né? Acho que isso que é a função do Conselho. É isso. Doutora Yolanda? Eu acho que essa possibilidade do médico dizer o que ele não gosta dentro da lei é interessante no sentido de que você está ouvindo essa opinião e talvez construindo uma outra maneira de você complementar e melhorar esse instrumento. Agora, sem dúvida, é um instrumento que o Brasil não pode retroagir, o Brasil tem que avançar. Então, essas consultas são interessantes, mas os médicos precisam de entender que isso é um caminho que é do progresso. Doutor Cláudio? Eu acho que o Conselho Federal foi muito feliz em abrir essa consulta pública. Nada nasce perfeito. E eu acho que a telemedicina é um processo que ainda vai sofrer, como o Luiz colocou bem, né? E a Yolanda também, ela vai sofrer várias outras transformações. Eu acho até que retardou essa resolução. Quer dizer, se nós passamos de 2002 até agora sem modificar, nós vamos ter que atualizá-la mais frequentemente, porque vai melhorar, cada vez vai expandir. E eu acho que nós, médicos, não devemos nos preocupar. Não vai tirar a nossa profissão, vai acrescentar mais recursos à nossa profissão. Estou falando isso muito isentamente, não tem nenhum conflito de interesse com quem pratica a telemedicina, quem governa a telemedicina. Estou visando exclusivamente o bem da população. Quer dizer, a essência da medicina é o paciente. Existem médicos porque existem pessoas doentes. A medicina não é para o médico ser um profissional diferenciado, famoso ou ganhar muito dinheiro. Ela é para atender o paciente bem. Né? E resgatar o que a gente tem de mais importante, que é a saúde.
É isso. Que a telemedicina venha para somar, né? Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Foi um debate muito enriquecedor. Muito obrigada mesmo pela presença e que essa consulta pública possa ser uma ótima oportunidade de aprimorar ainda mais essa ferramenta para que ela possa ser usada, como bem disse o doutor Cláudio, em favor e a favor dos pacientes, né? Muito obrigada, viu? Se você quiser baixar ou mesmo compartilhar este programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. Você também pode acompanhar o Canal Saúde, claro, pelas redes sociais. Vale lembrar que o Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. Nós temos um novo encontro marcado na próxima semana. Até lá!